Olá, boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Detento foge pela janela de hospital onde estava internado há 8 dias e é procurado pela polícia. Trio é preso depois de arrastão em coletivo da capital. Chega a 7 o número de mineiras que denunciaram o médium João de Deus para o Ministério Público. Cachorro é resgatado por militares amarrado em uma lixeira na região norte da capital. Mais de 72 mil multas foram aplicadas até novembro por avanço de sinal vermelho em Belo Horizonte. Servidores do Estado reclamam de parcelamento de salários e atraso no pagamento do 13º. E comemorando os 121 anos da capital, nós convidamos uma idosa de 93 anos para contar a história da cidade e o que ela já testemunhou pelas ruas de BH. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Os agressores que espancaram um taxista quando saíam de uma festa em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no último domingo, devem responder na justiça pelo crime. A polícia trabalha para manter os criminosos atrás das grades. Como é que o senhor está? O senhor precisou fazer alguns exames? Como é que está a saúde do senhor agora? Eu passei por um exame de tomografia, né? Para saber como é que estava a situação da cabeça. Aí, diante dos exames de tomografia, o médico houve a liberação, mas estou em observação ainda. Qualquer coisa tem que voltar novamente a repetir o exame. Eu estou vendo que o rosto do senhor está bastante machucado, o olho do senhor está roxo. Está roxo, né? E estou aguardando mais um parecer final do pessoal do Hospital Municipal, para poder, se eu posso voltar ou não, minhas atividades normais, né? Agora, o momento que o senhor recebeu a chamada para ir atender aquela corrida lá na festa, o senhor tinha trabalhado a noite toda antes? Como é que foi? Eu tinha trabalhado já no período desde as 19h30, já 5h10 da manhã do outro dia, né? Eu estava trabalhando e aquela corrida ia ser uma das últimas corridas que eu ia fazer. Então, infelizmente, deu esse problema aí. As pessoas estão no lugar e estão loucas para ir embora. E já dentro do veículo, eu até avisei, estavam 5 pessoas. Até então eu não questionei tanto, mas a partir do momento que eles entraram, colocaram mais 2 pessoas dentro do veículo, que foram para 7 pessoas, eu fiquei indignado, eu não admiti, eu não tinha condição nenhuma de trafegar as 7 pessoas, mais o motorista 8, né, numa localidade dessa aí. E aí eu parei o veículo e pedi para eles descerem. Foi aí onde começou as agressões, né? O senhor pensa em continuar trabalhando no táxi? Não penso. Eu pretendo desistir de vez. Eu não quero me voltar mais, não. O senhor tem medo que essas pessoas saiam da cadeia? Não tenho medo que elas saiam da cadeia, não. Porque eu não fiz nada com eles, né? Aparentemente, quem está providenciando isso é a justiça, né? Se tiver que ter alguma coisa de rixa, é com a justiça. Eu, particularmente, não tenho nada contra eles e nem... Eles sim que me fizeram praticamente de vítima, me fizeram de vítima e quase que eu perco a minha vida, né? Agora, voltar para o táxi não? Não, voltar para o táxi eu não pretendo não. O adolescente foi levado para um centro de internação e os 2 maiores estão presos na colônia penal Jaci de Assis. Mas a permanência do trio na cadeia vai depender de uma audiência de custódia que deve acontecer de hoje para amanhã. A polícia procura por um detento de 40 anos que fugiu do Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, depois de 8 dias internado no local. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Prisional, Carlos Alacir Castanheira pediu permissão aos agentes que o acompanhavam para ir ao banheiro, quando quebrou a janela do local e pulou do 2º andar do prédio. A fuga é investigada. 2 homens e uma mulher foram presos depois de um arrastão dentro de um coletivo da linha 30 na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Cerca de 17 passageiros foram vítimas dos suspeitos que, meia hora depois do assalto, foram encontrados em casa.
Rogério Souza, de 29 anos, Claudinei Fernandes, de 23 e Letícia Rodrigues, de 18 anos, usaram esta réplica de pistola .40 e tocaram o terror no interior do ônibus. A menina deu um tapa na cabeça de outra passageira que estava lá, e o rapaz que estava armado, né? Ele estava bem agressivo mesmo, bem violento mesmo. De acordo com a polícia, os 3 suspeitos embarcaram no ônibus na estação Milionários, na região do Barreiro, e anunciaram o assalto. Ao todo, 17 vítimas tiveram seus pertences roubados. Mas meia hora depois, a polícia chegou ao trio por meio de denúncias anônimas. Celulares, joias e dinheiro foram recuperados. Letícia Rodrigues é a mais jovem do bando e é a única com passagens pela polícia por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, os 3 vão responder por roubos qualificados. Tudo bem. Subiu para 7 o número de possíveis vítimas de abusos sexuais por parte do médium João de Deus aqui em Minas Gerais. Uma força-tarefa é feita entre os ministérios públicos do país para tentar identificar novas vítimas do espiritualista. Os relatos feitos pelas mulheres ao Ministério Público Mineiro serão encaminhados para Goiás, onde as investigações estão concentradas. Novos depoimentos estão previstos para ocorrer até o fim desta semana. Em todo o país, pelo menos 200 mulheres denunciaram crimes. As investigações correm em sigilo. A cada 650 recém-nascidos no Brasil, um nasce com fissura lábio-palatal, conhecido popularmente como lábio leporino. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para reverter aí o quadro, é preciso fazer cirurgias que asseguram a funcionalidade da musculatura da boca e face também e evita, por exemplo, deficiências na respiração. A UFMG oferece atendimento pré-operatório gratuito para crianças com esse problema. O defeito congênito, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma condição relacionada a fatores genéticos e ambientais que afeta 1 a cada 650 recém-nascidos no Brasil. Esse professor da Faculdade de Odontologia da UFMG está à frente do projeto que funciona há quase 2 anos. Tempo em que aproximadamente 50 crianças já foram acompanhadas. A fissura lábio-palatal é uma anomalia que acomete a face dos bebês. Essa fissura ela pode estar só no lábio, pode estar no lábio e no palato. Enquanto algumas mães aguardavam, Camila já estava sendo atendida. Ela trouxe a filha Bianca, de apenas 2 meses, para iniciar a correção. No início eu fiquei um pouco tensa, né, porque eu não tinha conhecimento sobre isso, nunca tive caso na minha família. Como o dela foi só labial, né, não foi palato, então eu fiquei mais tranquila. A gente colocou uma fita de tape para aproximar as partes dos lábios e um elevador nasal que é justamente para economizar a cirurgia de nariz. Ivana trouxe a pequena Alice, de 1 ano, para fazer acompanhamento. Ela já passou pelo processo de correção do lábio. Quando ela começou a usar o elevador nasal, ela passou a respirar melhor. Depois ela fez a modelagem também com as plaquinhas, sabe? E ajudou bastante a posicionar os dentinhos que agora estão nascendo. Na maternidade onde ela nasceu, eles não sabiam dar tantas informações a respeito, sabe? E aqui a gente efetivamente aprende a lidar com isso. Toda criança fissurada que nascesse tinha que ser encaminhada para cá. De acordo com o Ministério da Saúde, em Minas Gerais, 110 crianças nasceram com a condição em 2016. No ano seguinte, o número subiu para 129. Os dados de 2018 ainda não foram disponibilizados. A maioria dos bebês que são atendidos pelo projeto é encaminhada pelo Hospital da Baleia. Segundo especialistas, a primeira cirurgia acontece por volta dos 6 meses. O projeto realiza o pré-cirúrgico, auxiliando as crianças no preparo para a cirurgia. As causas estão relacionadas a fatores genéticos, mas evitar alguns hábitos podem ajudar na prevenção. Esses 3 primeiros meses de gravidez são fundamentais para o desenvolvimento e a formação adequada de toda a estrutura do bebê. Então, a recomendação são básicas de evitar qualquer tipo de fatores que podem estar influenciando na formação do feto, como bebida, como cigarro, como drogas. São os mesmos cuidados que toda mãe tem que ter durante a gestação.
Um cachorro foi resgatado por militares, amarrado em uma lixeira na noite desta terça-feira no bairro Guarani, região norte de Belo Horizonte. Segundo a polícia, militares passavam pela rua quando ouviram o choro do animal. Eles cortaram a corda e o animal, que tremia muito, foi solto. Um dos militares adotou o cachorro e esse cão recebeu o nome de Mike. Policiais militares que lidam no dia a dia aí com crimes, né? Então chama bastante atenção e os nossos parabéns essa questão da sensibilidade também dos militares. 5 novos radares que detectam o avanço de sinal vermelho nos semáforos começaram a funcionar aqui em Belo Horizonte na última semana. A capital conta com 95 sinais fiscalizados. E até o fim de novembro, foram mais de 72 mil multas aplicadas a motoristas apressados que desrespeitaram a legislação. No trânsito, mudou de cor? Tem que parar. Mas não é difícil encontrar quem um dia já avançou. Já avançou sim, mas não foi por querer não. Tá? Distração. Isso. Já avancei sim. Uma única vez foi ter multado, que tinha registro de avanço, mas é porque, tipo assim, às vezes está no laranja, né? E a gente acha que dá, mas acaba que não dá. Só mesmo de madrugada, no perigo mesmo. Porque tem vezes que a gente está na rua, assalto, esses trem, é meio arriscado. Nessa situação agora que eu fui parado aqui, porque o sinal estava aberto com laranjado, só que veio um carro atrás de mim. Se eu parar, aí ele me bate, então eu vou. Aí senão, para não acontecer acidente, entendeu? Não, avançar mesmo não. Mas já fui multado por ultrapassar essa demarcação que tem aqui na pista. De acordo com dados do Detran, só aqui em Belo Horizonte são aplicadas por dia mais de 220 multas por avanço de sinal vermelho com fiscalização eletrônica. Sem falar nas multas aplicadas por agentes de trânsito pelo mesmo motivo. Luan mostra o resultado de um vacilo ao volante. Se distraiu e foi multado R$ 293,47, mais 7 pontos na carteira pela infração gravíssima. Tava voltando do jogo, aí um amigo meu tava brigando, mas a namorada dele, em momento de distração, acabei não vendo o sinal fechando e foi aí que pegou. Para tentar diminuir o alto número da infração, a BH Trans colocou em operação desde a semana passada mais 5 radares eletrônicos na região centro-sul da capital. Ao todo, são 235 radares de avanço de sinal na cidade. Um motorista só pode avançar um sinal vermelho para dar passagem a veículos em situação de emergência, como ambulâncias e corpo de bombeiros, ou ainda quando houver um agente de trânsito no local. A partir do momento que o condutor desobedece semáforo semafórico, ele coloca em risco a vida dele e de outras pessoas que transitam nas vias transversais. Pode ser um avanço de sinal, causar um atropelamento, o pedestre, causar um acidente com motocicleta e causar com outros veículos. Belo Horizonte completa 121 anos e os moradores da capital contam o que a cidade tem de melhor e o que esperam para o futuro de BH. Eu gosto mais dos espaços urbanos que são aproveitados, que inclusive a prefeitura tem que dar uma olhada neles, em termos de manutenção, né, continuar para as gerações poderem aproveitar mais. Me agrada em Belo Horizonte principalmente a cultura, né? Belo Horizonte é uma cidade da diversidade, mercado central, as atividades culturais que acontecem na cidade, muita atividade gratuita em praça, a utilização da praça pública pela população. A população de Belo Horizonte tem aprendido a utilizar as praças públicas, que eu acho que é fantástico para dar vida à cidade. E depois do intervalo, crise financeira do Estado. Os servidores reclamam de parcelamento de salários e atraso no pagamento do 13º. Servidores públicos do Estado estão indignados com a falta de pagamento do 13º salário. Sindicatos chegaram a se posicionar dizendo que não vão aceitar parcelamento. Também com salários sendo pagos de 2 vezes, os servidores tentam ajustar as contas. O Sérgio faz contas todos os dias, mas já faz tempo que elas não batem. Ele é sargento aposentado, serviu a corporação durante 30 anos e de uns tempos para cá se complicou por causa do parcelamento de salários do Estado. A gente é obrigado a se virar e quando nós vamos pagar, né, além das contas de água, luz, né, que é o básico, outras contas que a gente tem, quando vai pagar as contas subsequentes, elas geram juros, geram multas e se você não tiver dinheiro para pagar, vai incluir seu nome em SPC, Serasa e por aí vai. E a situação dos servidores estaduais ficou ainda pior no mês de dezembro com a nova escala de pagamentos. A primeira parcela será paga amanhã
e ao invés de 3, serão depositados apenas R$ 2.000. Já a segunda parcela será paga no final do mês, no dia 28. A situação gerou revolta nas categorias que ainda não têm previsão para receber o 13º salário. Nos últimos dias, dezenas de protestos foram realizados. Na cidade administrativa, os servidores simbolizaram um luto pelo funcionalismo público e gritaram palavras de ordem contra o governador Fernando Pimentel. Para amanhã está marcado um novo protesto dos servidores da saúde, às 10 da manhã, na Assembleia Legislativa. A categoria cogita uma paralisação. O trabalhador recebeu com indignação esse posicionamento do governo Pimentel. Que nós entendíamos que, no mínimo, como eu já vinha pagando, chegando até 3.000 a primeira parcela, que ele pudesse estar repetindo nesse final de governo. E mais indignado ficou os trabalhadores quando a segunda parcela sendo paga após o Natal. Na educação não é diferente. Durante todo o ano, os servidores cruzaram os braços pelo menos durante 70 dias. De acordo com o diretor estadual do Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação em Minas Gerais, como a categoria tem os salários mais baixos do funcionalismo, a grande preocupação agora é com o 13º salário. Percebemos os menores salários, né, do funcionalismo público, né, estadual. Uma parcela da nossa categoria irá receber já na primeira parcela, mas na ausência do 13º, né, isso certamente afetará não só as famílias, os trabalhadores, como também toda a economia de Minas, né? A segurança pública também está com protesto marcado para amanhã. Servidores vão se reunir na Praça da Liberdade às 2 da tarde para pressionar o governo. A polícia militar é uma das polícias mais respeitadas do país. Mas é impossível você ir para a rua, prover segurança, sabendo que na sua casa, na sua retaguarda, o seu filho, a sua esposa, os seus parentes estão sem salários, estão sem comida. Nós não estamos aqui a falar, a reivindicar, eu tenho XY de atraso. Não, estamos falando de salário, uma natureza jurídica salarial de subsistência. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Fazenda informou que os detalhes sobre o 13º salário serão discutidos em reunião nesta sexta-feira com representantes do governo e dos sindicatos. Sobre a questão das datas das parcelas do pagamento de dezembro, disse que levaram em consideração o fluxo de caixa do Tesouro Estadual. Servidores da Segurança Pública, além dos funcionários do Hemominas e da FEMIG, terão uma nova data incluída na escala de pagamentos. Eles recebem uma parcela extra no próximo dia 21. O governador eleito Romeu Zema, do Partido Novo, terá a difícil tarefa de reverter a crise do Estado nos próximos 4 anos de mandato. O empresário terá sucesso como um administrador público? Quem faz essa reflexão é o colunista Paulo Navarro. Olá, aqui entre nós, se existe um bom exemplo que todo líder precisa dar é continuar a aprender. Nosso governador eleito, Romeu Zema, acaba de chegar da Europa, onde foi estudar gestão pública e educação. E ele mesmo vai precisar de muito conhecimento para tirar Minas do atoleiro. Zema já provou que sabe tomar decisões nos negócios da família, que ele fez crescer. Mas liderar no poder público é outra história. Não ser político nessa hora vai pesar muito contra ele, porque a máquina tem um funcionamento tão complicado que pode emperrar as melhores ideias. Semana passada, o governador eleito teve uma ótima professora, a Federação das Indústrias de Minas. A FIENG deu um mapa das minas ao governador. Apresentou, abre aspas, propostas para o Brasil e Minas crescerem. Fecha. Fácil não vai ser, principalmente por causa do dilúvio econômico que estamos vivendo há 4 anos. O estudo contempla as fundamentais micro e pequenas empresas, infraestrutura, tecnologia, informação, reforma de previdência e tributária, medidas para educação, emprego e renda, infraestrutura, ambiente de negócios, sistema financeiro e equilíbrio fiscal. Enfim, tudo para salvar um Estado que está quebrado. Só me resta desejar a Zema coragem, muito trabalho e um tanto de sorte. Vereadores de Belo Horizonte elegeram a nova mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2019-2020. Dos 41 votos, 24 foram para a chapa encabeçada pela vereadora Nelly Aquino, do PRTB, que foi a vencedora na eleição realizada na manhã de hoje. Ela será a segunda mulher a presidir a Câmara da capital mineira.
E no dia que a capital completa 121 anos, nós queremos saber o que os moradores de BH acham que a cidade tem de melhor. É a Praça da Liberdade. Eu sou daqui não, eu sou da Bahia, mas eu acho muito bonito lá. A seguir, nós continuamos a falar do aniversário da capital. E uma moradora de 93 anos é quem vai contar um pouco da história da cidade. A TV Band Minas quer fazer com que o Natal seja mais feliz para crianças e adultos e idosos carentes. E convidamos você para nos ajudar nessa campanha Natal Solidário Band. Você pode doar brinquedos, roupas e materiais de uso pessoal que serão destinados a entidades filantrópicas. Deixe seu presente aqui na sede do Grupo Bandeirantes, na Avenida Raja Gabalha, número 2221, bairro São Bento. Até o próximo dia 20, hein? Estamos esperando. A paisagem é de encher os olhos. Quem chega à capital enxerga uma mistura entre o moderno e o natural, não é? Afinal, ainda honramos o título de cidade-jardim. Representamos com muito orgulho a culinária do estado. Construímos com arquitetura arrojada. Recebemos o turista de braços abertos e com um cafezinho sempre pronto. Aliás, eles têm vindo cada vez mais desde que o carnaval daqui se tornou um dos melhores do Brasil. Tudo isso foi construído aos poucos, ao longo de 121 anos de história completados hoje. Muito ainda tem que ser feito para que o nosso horizonte seja realmente belo. Mas quem vive a cidade há anos conta como BH cresceu e mudou. Uma carioca de nascimento, mas belo-horizontina de coração. Dona Suerda Hermeto tem 93 anos de idade e 76 de BH. Na memória da aposentada, ela guarda bem as imagens de uma época em que a capital mineira viveu tempos áureos. O povo se vestia muito bem e as festas como Automóvel Clube quase sempre eram rigor. Você não podia ir com mais ou menos, não. Ou você ia rigor ou você não entrava. Aos 121 anos, Belo Horizonte abriga histórias de vida de muita gente. Pessoas que se mudaram para cá e adotaram a metrópole como cidade do coração. E pessoas como o professor Marcelo Cedro, que nasceram aqui e foram aprendendo a amar a cidade à medida em que foram crescendo. No caso dele, esta paixão pela capital virou pesquisa e deu fruto a 2 livros que contam desde a criação da nova cidade. A cidade de Belo Horizonte ela foi idealizada, projetada, construída, pautada muito nos ideais de modernidade, né, da Europa, da França, da Inglaterra. Muitos destes olhares históricos estão guardados aqui no Museu Abílio Barreto. Este casarão, que é o único preservado desde a época em que aqui era simplesmente um arraial, guarda registros fotográficos que contam a história da cidade. Esta foto é um marco. Ela mostra as pessoas reunidas no dia da inauguração de Belo Horizonte, 12 de dezembro de 1897. Esta outra, a Avenida Afonso Pena, ainda arborizada na década de 30. A Praça da Liberdade, o cassino, que mais tarde viraria museu, e a Lagoa da Pampulha, na época em que se praticava esportes nela. Acervo que eterniza as visões daqueles que passaram por aqui. Olhar para uma fotografia é você entender, primeiro, como que era a paisagem cultural, e também entender como que as pessoas viviam naquela época, né? Dá para pesquisar vários aspectos da história das cidades e da relação das pessoas com essa cidade e das relações entre si. E se é importante ter a história no papel, mais ainda é guardá-la dentro do coração. Dona Suerda, nascida no Rio de Janeiro, sabe bem disso. E quando eu pergunto como ela define BH... Eu vou copiar cidade maravilhosa, para quem gosta, né? Eu não tenho outra coisa para dizer daqui, porque eu amo Belo Horizonte. E você, o que acha que Belo Horizonte tem de melhor? Como quer que seja o futuro da nossa cidade? São os próprios mineiros. Eu acho que o clima de BH é um clima família e isso me agrada muito. Eu sou mineira, do Triângulo Mineiro, e desde que eu cheguei em Belo Horizonte fui super bem recebida aqui na cidade, então eu acho que essa empatia, essa simpatia do mineiro. E Belo Horizonte é uma cidade linda, apesar do trânsito caótico às vezes, mas é uma cidade linda. Parabéns, BH! Boa noite!